Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 17 e 18. Está escrito assim, olha: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Oh glória! Olha só, queridos, eu queria começar com você aqui essa manhã tentando desenhar para você o que é uma tribulação, o que é uma dificuldade, o que é um momento de aflição na nossa vida. Eu sei que é muito difícil a gente conseguir compreender isso quando nós estamos dentro do problema. Então, quando nós estamos dentro, ou como o ditado popular diz, no olho do furacão, quando nós estamos ali, no centro do problema, é muito difícil nós entendermos essas questões. Mas é importante que você tome nota de duas coisas muito importantes relacionadas a um problema. Porque olha só, duas coisas importantes, anote aí: todo problema, primeiro, é leve. Não existe problema pesado. Pastor, como assim não existe problema pesado? Como assim não existe problema que seja pesado aos nossos ombros? Eu estou cansado. Veja, por que o problema é leve? Você se lembra quando Jesus está caminhando em direção ao Gólgota, carregando aquela cruz? E no meio do percurso ele teve dificuldade. E então os soldados chamam um homem, conhecido por Cirineu, para ajudá-lo a carregar a cruz até o seu destino. E então eles dividem o peso da cruz para chegar até o seu destino. O que eu quero dizer com isso? Por que o nosso problema é leve? Porque a gente não carrega sozinho. Se você tem um problema e ele está ficando pesado demais, é porque em algum momento você decidiu carregar ele sozinho. Pode escrever. Jesus disse: o meu fardo é leve. Não está dizendo que não tem um peso. Existe um peso. Mas é leve. Por isso Paulo colabora com a fala de Jesus dizendo: porque a nossa leve. Se em algum momento aquilo que você está vivendo começou a se tornar pesado, é porque você passou a carregar sozinho. Quando você está carregando com Jesus, ou em Jesus, como nós estávamos falando ontem, você que não assistiu a devocional de ontem, é leve. Muita gente cansada, sobrecarregada, porque tem carregado os seus problemas da forma errada. Então, a primeira questão que nós precisamos entender sobre problema é que é leve. Leve por quê? Porque a gente não carrega sozinho. Sabe qual é aquilo que eu posso chamar de diferencial entre conhecer a Cristo e não conhecê-lo? É que a gente tem com quem compartilhar os nossos problemas. Enquanto quem não conhece a Jesus leva o seu problema para o bar, para a bebida,
para droga, para prostituição, para adultério, leva para N coisas. Nós levamos em Cristo. Você consegue entender isso? É por isso que é leve. Você que está cansada, sobrecarregado essa manhã, eu quero dizer para você, você não precisa carregar sozinho. Você não precisa carregar o fardo sozinho. Você pode levar a Cristo Jesus. O problema é que você fica esperando as pessoas. Não, porque a minha família vai me ajudar. Não, porque o meu amigo vai me ajudar. Porque a minha amiga vai me ajudar. Presta atenção. Se eles ajudarem, bem. Mas não é obrigação deles fazerem isso. É você que precisa aprender a colocar o seu problema no lugar correto. A maioria das frustrações da nossa vida se dá em torno da decepção, porque a gente fica esperando das pessoas o que só Deus pode fazer. Então escreva aí nos comentários. Eu não devo esperar das pessoas o que Deus deve fazer. Porque às vezes você fica esperando das pessoas algo que é Deus que vai fazer na sua vida. E aí você se frustra com as pessoas, por quê? Porque você está esperando que elas façam algo que não é papel delas fazerem. Você entende isso? A gente coloca toda a nossa expectativa nas pessoas, quando a gente deveria estar colocando isso em Deus. Agora, observe que essa é apenas a primeira questão. Todo problema é leve, porque você não carrega ele sozinho. Segundo, momentâneo. Deixa eu dizer algo para você. O que você está vivendo agora, por pior que seja, é momentâneo. Momentâneo. Pastor, mas isso já está durando alguns dias. Isso já dura meses. Para algumas pessoas isso já dura anos, mas eu quero dizer para você que momentâneo aqui significa que começa e termina. Tem começo e tem fim. Vai terminar. Agora, entenda uma coisa aqui comigo. Entenda isso, por favor. A Bíblia diz, lá no livro do Apocalipse, que chegará um dia que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Chegará esse dia. Oh glória! Aleluia por isso. Chegará um dia que não haverá mais choro. Chegará o dia que não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, não haverá mais enfermidade. Louvado seja Deus. Você anseia por esse dia? O grande dia do Senhor em que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque todas essas coisas já se passaram. Vai ser extraordinário, lindo. Agora, pensa comigo aqui. Não vai existir nada de dificuldade. Nada, zero dificuldade. Isso significa que o único momento que nós teremos de adorar a Deus chorando é agora. De adorar a Deus em meio à dor, em meio à dificuldade, é agora. Não vai existir o outro momento, porque na eternidade essas coisas não existirão mais. Essas coisas deixarão de existir. Então o momento é agora.
chorando, mas servindo a Deus. Chorando, mas caminhando. Chorando, mas seguindo em frente. Chorando, mas não retrocedendo. Porque quando Ele enxugar dos nossos olhos toda lágrima, então nós vamos entender que adorar a Deus já não será mais um sacrifício de louvor. Porque agora tudo vai estar bem. Você entende isso? A hora é agora. Eu sei que para algumas pessoas o problema parece que nunca termina. Nunca. As pessoas sempre estão ali e, meu Deus, quando isso vai acabar, quando isso vai terminar, mas eu quero dizer para você, creia, é momentâneo. Isso será por um momento, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz. Sabe o que significa isso? Não é algo que produzirá, não, ela produz agora. A nossa leve e momentânea tribulação produz agora, nesse momento, produz em nós um peso eterno de glória. Aleluia. O que a gente vive, o que nós estamos vivendo, está nos aperfeiçoando agora. E você viu a diferença? A nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso. É muito maior. Um peso excelente. Todo problema que você enfrenta, independente do qual seja ele, independente, você tem a oportunidade de sair do outro lado melhor, maior, porque esse é o propósito. A nossa leve e momentânea tribulação produz em nós, ou para nós, um peso eterno de glória, muito excelente. Nós vamos sendo aperfeiçoados, tratados, moldados. Eu disse isso uma vez e eu quero repetir para você gravar e não se esquecer mais. A maioria dos sofrimentos da nossa vida, são gerados pelas perguntas que nós fazemos a Deus e não temos resposta. Então a gente levanta muitas perguntas. Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, por que a minha família? Por que o meu casamento? Por que a minha saúde? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente fica questionando. E muitas dessas perguntas não têm resposta. Então a gente se frustra. Porque a gente pergunta e não tem resposta. Agora, quando você confia, você não faz perguntas. Escreva aí, as perguntas nascem como sinal de desconfiança. Quem confia não precisa de pergunta. Um casamento gerado em confiança
O cônjuge não fica perguntando para o outro: onde você está? O que você está fazendo? Por que você está aí? Por que você demorou? Porque a confiança. Não importa. Eu confio. Você entende? Olha a questão, olha a diferença, olha o propósito. E a gente fica tentando perguntar para Deus, achando isso uma boa, mas na verdade essa pergunta que nós fazemos a Deus, esse questionamento já é fruto de uma falta de confiança. Não é assim que acontece? Eu preciso parar com essas perguntas e entender o seguinte: é leve e momentâneo. Eu confio. Quando Deus tira o povo do Egito, eles tinham uma rota em linha reta. Se eles andassem em linha reta, em 2 semanas, no máximo, eles estariam em Canaã. A questão é que Deus sabia que naquele caminho curto, rápido, tinha inimigos. E o povo não estava preparado para uma guerra, tinha acabado de sair do cativeiro, não está pronto para lutar. Então Deus desvia a rota. Deus muda o percurso. Você imagina. Senhor, por que o Senhor está mudando o caminho? Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? A gente vai andar mais. Senhor, mas ali o caminho é mais curto. Senhor, por que a gente não vai reto? Negativo. O Senhor mudou o caminho? Então eu confio que o Senhor tem um propósito muito maior do que o meu entendimento para ter mudado o percurso. Eu posso não entender agora, nem amanhã, mas eu confio. Por isso a gente tem fé. E aí no verso 18, ele diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, porque se nós queremos viver, nós precisamos aprender onde nós estamos olhando. Mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, elas passam, e as que não se veem são eternas. Olha só. Essa é a definição para viver uma vida feliz e abençoada. Ter foco na eternidade. Escreva aí. Focados na eternidade. Não é olhando simples, é focado. É não perder os olhos da eternidade. Todo aquela que está focado na eternidade não tem tempo para ficar olhando para as coisas passageiras. E deixa eu te falar uma coisa. Ainda que o seu problema dure 60 anos, 50 anos, 40 anos, pode durar a vida toda. Você vai dizer: pastor, você falou que era leve e momentâneo, mas está durando muito. Ainda que dure a sua vida toda, perto da eternidade. Isso não é nada, isso é um momento, isso é um sopro. É o que está acontecendo. Muita gente trocando a eternidade por um momento. Está focado na eternidade, nas coisas eternas. Onde Cristo Jesus está à direita de Deus Pai. Os meus olhos estão ali, focados ali. Sabe, talvez por um minuto, por um descuido, você deixou de olhar para a eternidade.
Começou a olhar para a circunstância, começou a olhar para pessoas, começou a olhar para muitos lugares que não era a eternidade. E aí você foi tomado por decepção, por tristeza, por angústia, por falta de propósito. Tem um monte de gente que saiu, eu saí do ministério, porque agora eu estou focando em outras coisas. Olha, já declarando, eu estou focando em outras coisas, eu estou focando em outras coisas. A gente não foi chamado para focar em outras coisas. Eu sempre digo para os jovens, os adolescentes que me perguntam, né? Não tem plano B. Pastor, e se não der certo a igreja? Não sei, não tem plano B. Pastor, e se você não for pastor, o que você... Não tem plano B. Eu não fiz 2 planos, se um não der certo eu faço... Não, é um plano. É um foco. Você se lembra quando Elias chamou Eliseu? Lembra disso? O chamado de Elias, de Eliseu. Quando Eliseu aceitou o chamado, ele queimou os carros de boi. Fez um churrasco com os bois, ele trabalhava com os carros de boi. O que ele fez? Ele queimou. Sabe o que era aquilo? Eu estou indo para nunca mais voltar. Eu não volto mais. Para essa vida, não. Agora tem aquelas pessoas que elas fazem o quê? Eu quero viver, mas eu também quero ter um pezinho de meia, porque vai que não dá certo, eu tenho para onde voltar. Negativo. Esses tempos atrás eu estava vendo uma questão interessante dos povos vikings. O povo viking, ele foi muito bárbaro nas suas incursões, né? Mas eles foram muito conhecidos por essas viagens de expedição, de chegar em novos territórios. Eram cruéis, eram bárbaros, mas essa questão deles explorarem, em muitos lugares que eles chegavam, eles afundavam o barco. Olha, enquanto a gente não cumprir o propósito aqui, ou a gente morre aqui ou a gente não volta. Entende isso? Isso é um foco. O nosso foco é o céu. Ali, olhando para o autor e consumador da nossa fé, focados na eternidade, como alguém que não perde os olhos do seu objetivo, focados. Eu não posso permitir que de forma alguma eu fique atentando para as coisas que são passageiras. Eu quero focar naquilo que é eterno. Amém, queridos?